você começa de de concentrações muito mais baixas do que as que você usou ali, do 330 e 300, né? Talvez para você mostrar uma... Porque, assim, é que eu gosto de ver, eu gostaria de ver, aliás, é meio fácil eu chegar e falar assim, ô, Rafael, aqui o negócio é o seguinte, né? Vamos lá, eu quero ver essa curva assim. Simples, né? A bonita falando. Mas para você mostrar uma dependência de concentração, seria legal você usar umas do início da sua curva concentração-efeito, porque daí você mostra que é realmente interagindo em algum sítio específico que depende, que não é meio que tudo ou nada essa resposta. Não sei se faz sentido para ti. Faz sentido, sim. Inclusive, é porque a gente não conseguiu terminar os Ns. A gente utilizou até 0,3 micromolar de 7HC e a atenuação foi uma atenuação de mais ou menos 50%. Pelo menos nos dados ainda não finalizados, né? A gente ainda vai completar os Ns para poder acrescentar na curva. Mas a gente fez uma concentração ainda menor, que foi 0,3 micromolar. Tá mudo. Legal, porque eu acho que isso dá mais subsídio para o seu resultado final, porque já é tão bonito, né? Isso é uma coisa, assim, na hora que eu estava vendo, assim, eu acho que ao invés de dizer que a 7-hidroxicumarina ela é hipotensora, ela reduz significativamente bonita a redução da pressão arterial, hein? Reduziu, achei também que ficou bonito, mas poderia ser um pouco melhor, né, mais pronunciado, assim, mas a gente ainda vai terminar, porque... Qual que é o delta, qual que foi? Não foi quantos milímetros de mercúrio foi a queda? A última concentração foi uns 20 milímetros de mercúrio. Nossa, uma queda de 20 milímetros de mercúrio? Caramba, 5 milímetros de mercúrio já ajuda. A gente tem mania de querer que pressão arterial seja assim uma coisa... Gente, se a minha pressão arterial, minha pressão sistólica aumentar 3 milímetros, eu já sinto diferença, me parece, né? Então já pode ser perigoso. E é um resultado bem bonito mesmo, que a gente vê quando administra, a gente observa a hipotensão e logo em seguida uma taquicardia, né, reflexa essa diminuição da PA. Então, a gente sugere que, de fato, a ação dela está sendo diretamente vascular. E outra coisa, isso daí foi em ratos hipertensos, certo? Em ratos hipertensos. E em ratos normotensos, ela causa daí uma hipotensão ou não? Em ratos normotensos, ela também induz a hipertensão. Eu não sei... Hipertensão não, hipotensão. Uma hipotensão. Eu não lembro se a gente chegou a comparar esses valores, mas ela também induziu uma hipotensão. Não, fiquei só curiosa. A orientadora pode dar um pitacozinho rápido? A gente sempre deixa o orientador, porque eu sempre falo, tá, Daíse? O normotenso teve a queda, mas ele foi um pouco menor. Não foi tão pronunciada quanto a gente viu no SHR. E quando vocês falaram em relação à curva, né, que parece ter um aspecto bem de dois sítios, realmente o que a gente imagina é que o iniciozinho ali, ela está influenciando mais a abertura de canais para potássio, que inclusive é a região da curva concentração-resposta que é bem sensível aos bloqueadores de canais para potássio que a gente utilizou. E aí, só quando vai aumentando mais a concentração é que a gente observa as influências, provavelmente, né, no influxo de cálcio de forma um pouco mais inespecífica. Mas a gente acha que o início da açãozinha da substância está sendo por volta ali das concentrações iniciais, né, mostrando o primeiro sítio, vamos dizer assim, que seria a influência sobre canais para potássio. Muito obrigada, legal. Parabéns ao seu grupo aí, todos os seus alunos arrebentaram aqui. Obrigada. E aqui o que a gente mais faz e mais gosta de fazer é reatividade, né, que o pessoal fica correndo aí. Então, se precisar aí, a gente pode colaborar fazendo essas reatividades e tá tudo lindo. Eu acho que eu vou para a Bahia fazer reatividade com vocês, viu? Olha, ainda bem que está gravado aqui, porque assim eu mostro para os meus alunos aqui que o pessoal, né, porque eles ficam falando que isso é papo de orientador, fazer reatividade, né?
Ah, Então, ainda bem que está gravado e registrado aqui, que não é. será um prazer. Pode vir aqui para a Bahia. Gente, eu tenho que falar só dar parabéns para todo mundo aqui que está nessa sala que apresentou hoje. Aliás, foi um final de tarde maravilhoso, que eu não tive vontade de sair daqui da frente. Todos os trabalhos, assim, muito, muito bem feitos, muito bem apresentados. Assim, eu estou muito feliz de ter participado dessa sessão aqui. Rafael, muito obrigado. A gente passa, então, para a última apresentação da Rayana Moraes. Rayana, se você puder se apresentar aqui. Olá, boa noite. Eu sou Rayana, também sou do mesmo grupo de pesquisa do Rafael e da Liliane, orientado pela professora Darise. Eu faço doutorado na Fiocruz Bahia. Perfeito, muito obrigado. Boa noite. Vamos passar para a sua apresentação. Meu nome é Rayana dos Anjos Moraes e irei apresentar os dados do trabalho intitulado NO2P, um doador de óxido nítrico, induz tolerância vascular envolvendo prostanoides derivados do endotélio. Esta pesquisa foi realizada sob a supervisão da doutora Darise Flávia Silva. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, principalmente a doença isquêmica cardíaca. Em 2019, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 18,6 milhões de mortes. Um dos medicamentos utilizados na clínica para melhorar os sintomas em pacientes com quadro de doença isquêmica do coração é a nitroglicerina, doador de óxido nítrico. Porém, uma limitação ao uso da nitroglicerina é devido ao rápido desenvolvimento de tolerância vascular e à disfunção endotelial. A tolerância vascular pode ser desenvolvida por diferentes mecanismos, como, por exemplo, aumento da formação de superóxido endotelial e do músculo liso, desacoplamento da noise endotelial e supersensibilidade vasoconstritora. Os doadores de óxido nítrico são potentes vasodilatadores. No entanto, os doadores de óxido nítrico atualmente disponíveis podem frequentemente apresentar um risco de toxicidade ou tolerância vascular. E é interessante a busca por novos doadores de óxido nítrico que não sejam tóxicos e não desenvolvam tolerância vascular. Desta forma, o NO2P foi sintetizado pela primeira vez em 1970, consiste em um complexo de rutênio com nitrosilo, agindo como um agente doador de óxido nítrico. Apesar de ter sido sintetizado pela primeira vez em 1970, não há dados publicados na literatura sobre seus efeitos no sistema cardiovascular. Esse doador foi sintetizado e disponibilizado em colaboração com a doutora Zendes, doutora Denise e doutor Carlos. Nosso objetivo foi investigar se o NO2P pode induzir relaxamento vascular e tolerância vascular. Nos experimentos foram utilizados ratos UISTA e esse projeto foi aprovado pela Comissão de Ética do Uso de Animais do Instituto de Ciência e Saúde da UFBA. Com o intuito de investigar os efeitos vasculares e a tolerância vascular do NO2P, foram utilizados a artéria mesentérica superior de ratos para os subsequentes experimentos. Nossa primeira questão. O NO2P tem efeito vascular? O NO2P induz a liberação de fatores derivados do endotélio para promover o vasorrelaxamento? Nossos experimentos demonstraram que o NO2P induz relaxamento independente do endotélio em anéis arteriais pré-contraídos com fenilefrina, e o efeito vasorrelaxante promovido pelo NO2P é modulado negativamente nos anéis na presença de endotélio vascular em concentrações de 30 nanomolar a 1 micromolar quando comparados os vasos com endotélio removido. O NO2P tem efeito vascular no tônus vascular basal? Em anéis com endotélio vascular, altas concentrações de NO2P induz efeitos de constrição no tônus basal. A pré-incubação com NO2P induz tolerância vascular? A tolerância ao NO2P foi avaliada pela pré-incubação dos anéis da artéria mesentérica superior com endotélio intacto com NO2P a 1 micromolar por 15 ou 30 ou 60 minutos. Após esse período, os anéis foram lavados e estabilizados e contraídos com fenilefrina a 1 micromolar e realizada a curva de concentração-resposta cumulativa para o NO2P. A pré-incubação com o NO2P por 15 a 60 minutos não foi suficiente para que o NO2P induzisse tolerância nos anéis das artérias. No entanto, a exposição ao NO2P por 30 minutos induziu tolerância no tecido e a curva de concentração-resposta do NO2P foi significativamente deslocada para a direita.
A pré-incubação combinada com NO2P e indometacina pode restaurar o vasorrelaxamento induzido pelo NO2P. Interessantemente, a pré-incubação combinada com N2P e indometacina por 30 minutos restaurou o vasorrelaxamento induzido pelo NO2P, indicando que a inibição da produção de moléculas vasoconstritoras derivadas da ciclooxigenase pode recuperar o relaxamento promovido pelo NO2P. Em conclusão, NO2P induz vasorrelaxamento. A exposição a NO2P por 30 minutos causa tolerância no tecido e provavelmente está relacionada a prostanoides derivados do endotélio. No entanto, mais experimentos são necessários para investigar se o NO2P pode ser benéfico ou vantajoso em relação aos douradores clássicos de NO. Sou extremamente grata a todo o apoio dos membros do AFEC e das instituições parceiras. Obrigada pela sua atenção. Ana, obrigado pela apresentação. Aí a gente abre para perguntas. Olha, eu mesmo tenho aqui... pode falar, Beth. Desculpa. Não, fala aí. Ana, parabéns pela... Bom, mais contração, né? Sem comentários aqui. Eu sou filha da Luziane, né, Bendac, que sempre trabalhou com inúmeros doadores de óxido nítrico, filha científica, tá, Rayana? Mas ela é minha querida, sempre trabalhando com isso também, adoro. É muito legal. Agora, me fale uma coisa, você viu que o seu nono 2P, ele induz uma vasoconstriçãozinha, né, passando. E você usou algum inibidor para ver do que é aquilo? Ainda não, eu não cheguei a investigar, mas eu creio que seja pela produção de espécies reativas de oxigênio. Provavelmente deve estar ativando a produção de troploxano, A2, e isso está levando essa constricção. Eu tenho até um trabalho da professora Luciane sobre o TERP, demonstrando um resultado parecido de que o endotélio estava modulando negativamente a resposta vasorrelaxante. E também eu quero fazer os experimentos de tolerância vascular com a CS50, porque eu acredito que talvez a gente não encontre essa tolerância vascular com o CS50, porque como a gente observa na curva, a gente vê esse deslocamento, essa modulação negativa, mas em concentrações mais elevadas do NO2P. O mais elevado até a gente causa tolerância, né, Rayana? Isso. Mas muito legal, eu estou vendo que você já está com muitas... Você está no mestrado ou doutorado? Eu estou no doutorado. Ano passado eu apresentei na SBEFT também sobre esse trabalho, eu apresentei mais sobre a descrição do mecanismo de ação, e agora eu estou investigando a tolerância vascular, como também tem uns projetos de investigar o efeito dele num animal hipertenso e num infarto do miocárdio também. Estamos com esse planejamento. E causou surpresa esse envolvimento do endotélio negativamente aí? Sim, inicialmente, quando eu fiz o experimento, quando eu coloquei, fiz o gráfico, eu fiquei muito surpresa. Eu não esperava esse resultado, aí eu comecei a investigar, pesquisar, e eu comecei a perceber que é algo comum entre os doadores, que eu vi em outros estudos que também verificaram o mesmo tipo de resposta. Muito legal, obrigada, sucesso, viu, Rayana? E desculpa, Rayana, por um segundo eu achei que a gente tinha acabado a tarde de apresentações ali com o seu colega de laboratório. E daí eu falei, tem a Rayana, desculpa, tá? Não foi assim, só emoção. Rayana, parabéns pelo trabalho. Concordo com a Beth, assim, reatividade, doador de NO, eu acompanhava o pessoal da Luzena ali no grupo próximo também, e, assim, é bem interessante trabalhar com caracterização de compostos, né? Eu acho que é um estudo realmente da raiz da farmacologia, é um desafio, porque você tem um composto novo em mãos, você tem que, no seu caso, né, você já adiantou aí que já estudou o mecanismo, agora está estudando tolerância, ou seja, é tudo muito novo, né? E é sempre um desafio. Uma das questões que eu tinha, você já matou, eu acho que vocês deveriam testar realmente num ambiente pró-oxidativo, como é o caso da hipertensão arterial, né? A proposta de uso desses medicamentos, evidente que não é por uma condição fisiológica, então, acho que é relevante por esse motivo, e por um outro motivo, né, que é o fato de que as espécies reativas de oxigênio, principalmente o superóxido, eles influenciam
né, nesse processo de tolerância, né, eles favorecem, na realidade, a tolerância a esse tipo de composto, né, então é bem provável que você encontre uma resposta ainda maior nesse animal hipertenso, no vaso, né, desse animal hipertenso. Eu fiquei só com uma curiosidade no aspecto químico, se você sabe como é feito o metabolismo dessa substância aí, né, desse composto, para doar o NO no vaso. Ó, o grupo é um complexo de rutênio, e na posição cis, a gente tem 2 grupos de doadores de óxido nítrico, que a gente vê que a curva, né, ela é bifásica, que a gente suspeita que talvez essa curva bifásica seja por momentos diferentes de liberação desses 2 grupos de doadores de óxido nítrico, e estamos também buscando a parceria para realizar os experimentos, para investigar essa liberação do óxido nítrico, porque se é por redução da molécula que é liberado esse óxido nítrico desses 2 grupos doadores da molécula. Mas ainda a gente não realizou os experimentos. Tá, perfeito, porque é interessante nessa abordagem, considerando que o nitrocruciato de sódio, que é um composto não usado para essa finalidade, né, mas para emergências hipertensivas, ele é um composto que produz um metabólito tóxico, né, então, Isso. se você tiver em mãos um composto que não tem essa característica, isso, né, traz aí uma vantagem em relação a pensar no futuro uso, né. O rutênio, que é o que está presente na molécula, eu pesquisei, né, sobre trabalhos que já utilizam o rutênio e não vem mostrando toxicidade em relação ao uso do rutênio. Ultimamente, vários complexos de rutênio, como doadores, estão sendo estudados, né, porque não vem, assim... A gente fez também teste de citotoxicidade em céu endotelial, a gente não verificou também citotoxicidade. Então, perfeito. Temos mais questões? Bom, se não, eu agradeço, então, a Rayana pela apresentação, e agora a gente finaliza, então, Beth, a sessão. Eu gostaria só de parabenizar todos os participantes, eu fiquei, assim, não fiquei surpreso, porque eu conheço, né, a qualidade da farmacologia do Brasil, de todos que estão apresentando, que participam do congresso da SBEFT, então, foram trabalhos altamente qualificados, as apresentações muito boas, o domínio de quem está apresentando, né, não é só chegar aqui e apresentar, mas saber o que está apresentando e estar pronto para, né, questionamentos. Eu acho que isso mostra, né, o quanto é possível fazer ciência de qualidade no nosso país, né, então eu gostaria de parabenizar, acho que foi uma tarde muito produtiva, teve bastante coisa que a gente gosta, né, Beth? Teve reatividade, teve doador de NO, teve caracterização, teve cálcio, enfim, né? Então é bem legal saber que isso é feito, né, por vários grupos no Brasil, e só deixar registrado, né, que eu nunca achei que fosse feito, né, aqui, que a universidade pública tivesse aqui para fazer baderna, né, como disseram aí há algum tempo, né, então fica claro aqui que a gente não está na universidade pública para fazer baderna, a gente está para fazer ciência de altíssima qualidade. Então, parabenizo a todos os alunos que apresentaram, a todos os orientadores e aos grupos, né, que dão suporte aí aos estudos. E a Beth também, né, e também ao grupo aqui, né, Letícia, que ajudou a gente aqui nessa organização. Eu também quero agradecer a companhia de todos. Carlão, um prazer ter a sua companhia nessa tarde. Letícia, obrigada pelo seu apoio técnico. E a vocês, sucesso, muito sucesso. Eu quero vê-los de novo com mais histórias aqui. Ano passado eu não participei da SBEFT por motivos indesejáveis, mas eu quero continuar vendo vocês. E se a gente fala assim, tenho mais história para contar. Quero ver que realmente universidade pública gratuita não fazemos badernas e estamos aqui para trabalhar e, apesar de muita coisa, continuamos fazendo ciência legal. Obrigado, gente. Beth, a gente fica aqui, acho que pediu para a gente ficar, né? A gente preencheu um formuláriozinho, né, Edi? Vieram todos, isso foi muito legal. Então, não teve nenhuma ausência, né?
E eu não sei porque eu tinha contado 10 na minha cabeça e não foram, foram 11. Originalmente também tinha recebido como 10, mas aqui, abrindo o material, depois tinha uma outra apresentação. Eram 11, né, na verdade. E um dos nomes ainda estavam trocados, assim, no que eu tive. É um dos apresentadores. Tá pela ordem, né? Eu acho que agora pode parar de gravar, Letícia. Ou não, não sei. Eu acho que agora sim. Sim, sim. Então, o pessoal da Softaliza vai finalizar a gravação e aí assim que todos saírem da sala, aí a gente pode iniciar. Perfeito. Bom, obrigadão, Letícia. Tem um formulário ali, né, para a gente preencher. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Beth. A gente recebeu, né? Eu preciso abrir também aqui. Tinha deixado ele aberto, mas eu